Olá, gente amiga, eu me chamo Jorge do Batuque, compositor e torcedor do América. Hoje faço uma análise do talvez o maior público da história do América. O América, em 1955, é convidado para participar do torneio Charles Miller. Torneio esse que contava com os campeões e vice dos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, mais o campeão uruguaio e o campeão português. E o América começa muito bem esse torneio, já que no primeiro jogo vence o Flamengo por 1-0, devolvendo a derrota na final de 1955, uma decisão muito controversa que a gente vai contar mais um pouco à frente, a história de Tamires e Alarcón. Mas o América era uma máquina, Alarcón, Canário, Ferreira, e o América naquele tempo que estava aproximadamente 20 anos sem vencer, o América naquele momento contava com a preferência de 6% dos torcedores do Rio de Janeiro. Fazendo uma análise do estado da Guanabara, do Rio de Janeiro, possuíam mais ou menos 6 milhões de habitantes. Fazendo um cálculo por cima, 360 mil seriam torcedores do América. E esse número bastante significativo se confirma nos públicos do América naquela época. E nesse torneio, o América vence logo de cara o Flamengo por 1-0, devolvendo a derrota sofrida, e logo após vence um Peñarol por goleada, fazendo com que a confiança da torcida rubra ficasse lá em cima. Esse torneio era visto com muita desconfiança por parte da imprensa, já que até no início não havia nome, colocaram Charles Miller como o personagem no qual trouxe o futebol para o Brasil, e Mário Filho dizia que o América estava ajudando a dar credibilidade para esse campeonato. Mas no dia 3 de julho de 1955, o América realiza talvez a maior presença de torcida, da sua torcida no estádio Mário Filho. Vamos fazer uma análise? Estavam presentes 94.642 torcedores. Se a gente fizer uma análise, vou dizer que tinham 10 mil portugueses acompanhando o Benfica. Outros torcedores, mais ou menos 10 mil de outros times. Mas o América tinha nada mais, nada menos que 70 mil torcedores no mínimo. E esse público, a gente tem jogos do América de 147 mil em 1956, 104 mil em 51. Então, já que o América, naquela época, tinham mais ou menos 350 mil torcedores no estado do Rio de Janeiro, é bem condizente. E olha, gente, e o América goleou o Benfica. E esse jogo tinha, um quê de revanche, já que o América, em 1953, havia vencido o Benfica. E o América, posteriormente, em 1973, o América vence o Benfica também num torneio. E o mais interessante, o América era um clube de massa. A gente que lidou com torcedores que acompanharam as décadas de 50, de 40, eles tinham esse sentimento, de tristeza por ver o América na situação que ficou nos anos
final dos anos 80 e 90. E o que aconteceu? Essa carência de títulos, né, foi diminuindo a torcida do América. Teve uma pesquisa no início dos anos 2000, no qual o América tinha mais ou menos entre 80 e 90 mil torcedores pelo Brasil ainda. Sendo que de lá para cá, 25, 26 anos depois, o América perdeu a grande maioria da sua torcida. Se vocês pesquisarem os jornais da época, vocês vão ver a importância que o América tinha. Para vocês terem noção, na pesquisa de 1951, o América tinha 6% e o Botafogo tinha 5%. E o que acontece? Na era Garrincha, a torcida do Botafogo dá um salto enorme, enquanto a torcida do Bangu, que tinha 2%, mais ou menos manteve, e a torcida do América foi decaindo. Tanto é que as médias de público no Maracanã, em arquivos, vocês notam isso. Quando o América estava bem, na década de 70, chegava a botar 30 mil pessoas. Na final de 1960, estimam-se que haviam entre 35 e 40 mil torcedores do América no estádio. Na final de 1967, 30 mil. Esse número foi decaindo. Já em 74, também continuou mais ou menos entre 25 e 30 mil pessoas na final da Taça Guanabara. E essa crescente foi perdendo mais ou menos a cada 5 anos entre 7 e 8 mil torcedores de média. A gente pode salientar que talvez um dos maiores públicos foi em 1982 contra o Vasco, na decisão, no primeiro jogo. Temos também um jogo contra o Corinthians em 1986, no qual o América colocou, junto com o Corinthians, 28 mil torcedores. O América que havia vencido em São Paulo 2-0, um jogo que empolgou bastante, e posteriormente jogou contra o São Paulo, naquele público, uns dizem 70 mil, outros 60, uns 80. Naquela época havia muita evasão de renda, que fique bem claro, mas ali talvez não, desse público, 30 mil seriam torcedores do América. E o tempo foi passando, o que aconteceu? O América mais ou menos sumiu do Maracanã, sumiu dos grandes jogos. O América volta em 2006 com alguns públicos bem interessantes, né? De média de 4 mil pessoas, 3 mil pessoas, sozinho, e chegando no jogo do Cabo Friense, contra o Cabo Friense, 11 mil, e na final contra o Botafogo, entre 12 mil e 15 mil torcedores. Mas naquele jogo contra o Botafogo em 2006, tinha um detalhe: o torcedor do América, desacostumado com as grandes decisões, teve dificuldades para comprar ingresso. Eu, na época, quando eu cheguei no Maracanã, acho que muitos de vocês viram pessoas sem ingresso, não conseguiram comprar, porque o torcedor do América ficou desacostumado a acompanhar seu time. E vale lembrar que existem hoje muitos filhos e netos de americanos, familiares que viram o amor, né, nutrido pelos seus entes queridos e hoje ajudam a nossa torcida indo aos jogos, e muitos dizendo que é o seu segundo time, né, e outros que fazem do América como o primeiro time. Hoje, dizer quantos torcedores tem o América é uma coisa um pouco imprecisa. Mas eu por experiência, eu acho que o América, numa boa campanha, pode levar entre 4 a 7, 8 mil torcedores de média.
numa boa campanha, isso eu falo, um campeonato de uma Série B, da Série B do Brasileiro, de repente da Série C, talvez num brasileiro da primeira divisão, mais ou menos 9 a 12 mil torcedores, isso o time estando bem, já que muitas pessoas gostam de ver o América jogar. Então, gente, hoje o baú do América a gente pesquisou e trouxe esse que para mim é o maior público da história do América. Gente, muito obrigado, fiquem com Deus, até a próxima.